Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Muito bem, queridos. Todos nós sabemos da importância do sono. Eu mencionei aqui que durante o camp, uma ocasião especial, os jovens gostam, na medida do possível, de ficar até tarde, conversando e tudo mais, até porque eles sabem que no dia seguinte haverá mais um dia ali de atividades do camp. Mas no nosso cotidiano, todos nós precisamos dormir. O sono é uma fase importantíssima para o ser humano. Nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo, no mínimo. Eu sei que tem gente que passa metade da vida dormindo, mas a média é 1/3, porque 8 horas de sono é o recomendável pelas instituições que regulam as normas de saúde. Há pessoas que dormem bem menos. Dizem que Napoleão Bonaparte dormia 2 horas. Havia no Brasil um senador chamado Marco Maciel, que chegou a ser vice-presidente da República, talvez a maioria de vocês não lembrem dele. Ele dizia que dormia 1h30 por noite, para ele era suficiente. Talvez fosse a razão de ser tão magro, tão esquelético, porque ele dizia que o restante da noite tinha que ser usufruída para leitura de livros, etc. etc. Algumas mulheres também, que ficaram célebres na história, declararam, e está registrado aí se é fato ou não é o que está registrado, que dormiam. A Marie Curie, por exemplo, que inventou, uma das cientistas que estudou o rádio, não é? Mas não é o rádio de ouvir não, gente, é o rádio de raio-x e tudo mais. Ela dormia cerca de 3 horas por noite. Eu não sou de pessoa, eu também não durmo 8 horas por noite, só muito ocasionalmente. Eu durmo em média 5 horas, mais ou menos isso, 5 horas por noite, e durmo muito bem, para mim é suficiente. 6 horas, para mim é suficiente, O fato é que o sono é importante não só porque ele restaura o nosso ânimo, não, é porque durante a noite acontece uma série de fatos que são importantes. Primeira coisa, o sono ele organiza a nossa mente. É como se durante o dia, eu gosto dessa figura que a Elaine uma vez mencionou para mim e ficou guardada. Durante o dia você vai tirando uma série de roupas de dentro das gavetas e elas vão sendo acumuladas. À noite, durante o sono, a sua mente vai e coloca as coisas nas gavetas respectivas, de modo que ao despertar, a sua mente esteja organizada novamente para um novo dia. Tanto é que quem não dorme tem problemas sérios de desorganização mental, a ponto de, às vezes, ter que ser internado para fazer sonoterapia. O sono é tão importante que essa história das pessoas que dizem assim, eu não durmo nunca, é mentira. Mesmo quem sofre de insônia, dorme durante o dia com rápidos cochilos, mas dorme. Porque se o indivíduo não dormir nunca, ele morre. A falta de sono absoluta, ela mata. Além de que, durante o sono também, o nosso organismo libera hormônios que vão também organizando a nossa saúde. Então, o sono ele é terapêutico, ele é importante. A fase REM do sono, que é aquela fase mais profunda, em que os nossos olhos estão realmente... você quer ver se uma pessoa está dormindo profundamente? Se de olhos fechados ela está orbitando seus globos oculares, aí ela está verdadeiramente dormindo. Aquela pessoa que você olha assim, está dormindo, não está mexendo nem o olho, pode acreditar que ela está fingindo, está dormindo para ouvir o que você vai falar. Dormindo. Mas a gente, na nossa vida cotidiana, na nossa vida comum, o sono, ele é importante. Uma boa noite de sono é fundamental. Por isso que existe uma indústria em torno disso, não é verdade? De um colchão confortável, macio, pillow top, edredom, capa de edredom, e não sei mais o que, para uma noite de bom sono. Existem também os medicamentos fitoterápicos, né? Está muito na moda, melatonina, na minha época era maracujina, né? As pessoas tomavam maracujina, hoje tem melatonina, tem não sei mais o que, cada hora inventam, porque as pessoas estão ávidas por uma boa noite de sono. Mas como ter uma boa noite de sono, se a gente vai encerrar o dia assistindo um noticiário que só traz desgraça,
só traz desgraça. A pessoa fala, não consigo dormir direito. Mas claro, ficou assistindo, ou então fica assistindo filme de terror, filme de tensão. Entenda o seguinte, o nosso organismo foi feito por Deus, e é exatamente assim. Quando começa a escurecer, o nosso organismo começa a produzir, doutor Adoro está me olhando ali para ver se eu vou passar na prova. Começa a produzir substâncias para nos induzir ao sono. Por isso que é importante você dormir com o quarto todo escuro. Quanto mais escuro, melhor você vai dormir. Quando você deixa aquela luzinha da televisão ou alguma outra luzinha. Quando você deixa o celular do lado, aquela mensagem que está no silêncio, mas deixei vibrando, e acende a luz, já afetou seu sono. Já afetou seu sono. À noite, procure coisas boas, como estar no culto. Por isso que a gente fala assim, quando a gente vem para a vigília, sai tão cheio de poder, tão a gente dorme. No camp, todo mundo dormiu. Até o Leandro mencionou que foi curado da insônia dele, porque ele dormia maravilhosamente bem. Por quê? Porque há descanso, há restauro, há esse relaxamento que a gente precisa para dormir. Bom, tendo feito essa propaganda de dormir, se você pensa que eu vou pregar sobre tenha uma boa noite de sono, of course not, claro que não. Eu vou agora mostrar que o sono que é benéfico na nossa vida física, na nossa vida espiritual, não o é. Não o é. O sono, para nós, ele é um perigo. O tema da nossa mensagem desta noite é o perigo da sonolência espiritual. O perigo da sonolência espiritual. Durante esses dias de camp, todos nós transbordamos, nem fomos cheios não, nós transbordamos do Espírito Santo em nossas vidas. Eu e você recebemos de Deus um alimento espiritual consistente, nós temos lá fortalecidos, vibrantes, cheios da alegria, do gozo do Espírito Santo, cheios da certeza de que se Deus é por nós, quem será contra nós? O difícil agora, queridos, é manter na nossa vida individualmente o nível de tudo aquilo que nós vivemos no camp, sem que a sonolência espiritual bata a nossa porta. Porque algo eu digo para você, ela vai bater. E aí vai depender de você a reação que você vai ter. Eu estou falando de sonolência espiritual para nós que estamos dentro da igreja. Porque eu vou tratar de uma passagem aqui que aconteceu dentro de uma igreja. Porque as pessoas que estão lá fora, essas já estão num sono de trevas, essas estão totalmente absortas num sono, aliás, num pesadelo de trevas. Quero ler com você Atos 20, versículos de 7 a 12. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então, subiu novamente, partiu o pão e comeu, depois continuou a falar até o amanhecer, e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Contexto bíblico desse evento que Paulo
participou, e quem nos narra é Lucas, lembrando que Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Médico sabe os sinais vitais, o médico sabe dizer quando o paciente está vivo ou está morto. E Lucas foi quem escreveu Atos dos Apóstolos, era médico. Depois do tumulto que aconteceu em Éfeso, com a questão da Diana dos Efésios, que o povo gritava, viva a Diana dos Efésios, aquela coisa toda por causa do comércio que havia em torno daquela entidade, Paulo despediu-se e partiu. Ele queria partir de Éfeso, pregar em Troade, a caminho da Macedônia, é para onde ele estava indo. Porque ele ia encontrar-se com Tito, para um relatório de Corinto. Ele estava levantando ofertas para os crentes da Judéia, porque eles estavam passando por um período de muita carência, de muita pobreza. E Paulo então passou uma semana em Troade, provavelmente por causa da questão de horários ou datas de partidas de navios, que era como eles se locomoviam naquela época. E essa passagem começa a falar para a gente no primeiro dia da semana. Primeiro dia de semana, domingo. Todos nós sabemos que os judeus, eles guardam o Shabá a partir do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Depois que o sol se põe no sábado, aí já não é mais Shabá. E aí eles podem ter atitudes normais. E ele diz que ele se reuniu para partir o pão. Partir o pão aqui está falando diretamente da ceia, para celebrar a ceia com os irmãos ali de Troade. E como ele pretendia ir embora no dia seguinte, ele falou assim: vou falar tudo que eu tenho para falar. O culto não vai acabar 10 horas da noite, não. O culto vai acabar meia-noite. Não, gente, não estou dizendo que o culto de hoje vai acabar meia-noite, não. Estou falando que o pau, tem gente que arregalou o olho. O pastor falou de sono, e agora está dizendo que eu vou... Ele disse que ia acabar meia-noite. Depois de tudo que aconteceu, ele ficou mais animado ainda e falou até de manhã. Vigília do Paulo é séria, não é que nem a nossa que acaba 1h30 da noite, não. Foi até de manhã falando. A ponto do próprio Lucas, que era amigo dele, botou assim, um longo discurso de Paulo. E Lucas veio a cuidar de Paulo como médico, quando ele estava preso e tudo mais. Botou um longo discurso de Paulo. E aí o cenário é esse, queridos. Uma casa com andares superiores. Naquela época não havia iluminação, todo mundo sabe disso. Iluminação candeia. Candeia normalmente eram aquelas lamparinas de barro cheias de azeite, onde era colocado pequenas, onde era colocado um pavio que era aceso, e sendo esse pavio umedecido pelo azeite, aquela lamparina se mantinha iluminando, como na passagem das 10 virgens e outras passagens que a Bíblia menciona. Mas também nós sabemos que iluminação de candeia é uma iluminação pobre. Quem já teve o hábito de frequentar fazendas, uma vez eu ainda namorava Elaine, e aí meu sogro e minha sogra fizeram a gentileza, inesquecível gentileza, de me convidar para passar um feriado numa fazenda, que não tinha luz elétrica, água encanada, e eu sou totalmente urbano, eu sou 100% urbano, eu gosto de trânsito, de ver gente, de shopping, fazenda sem luz, aí não, mas tem não, fogão a lenha, não tinha nem gás na fazenda, né? Tinha nem gás, e a gente ia tomar banho no riacho, maravilha, vocês depois reclamam do camp, né, ar-condicionado, pastor de vez em quando estava tomando banho, a água quente ficava fria, meu filho, vai tomar banho no riacho, para você ver o que é bom, e aí eu me lembro que à noite, a gente ia para a igreja, tem mais, hein, a igreja devia ficar uns 3 quilômetros da fazenda. Não ia de carro, não. Ia andando, tudo de barro, torcendo para não chover. E na mão, uma lamparina que não iluminava nada, absolutamente. Só servia para ver se vinha alguma vaca, algum troço para não atropelar a gente. Era a única coisa. Me lembro. E ainda chegava na igreja, tudo com lamparina, sem microfone. Aí fala assim, tá aqui, quando eu era diácono na época, o diácono, ele vai pregar de surpresa, porque abre a tua boca, eu vou encher, né? Não tinha que preparar nada, não tinha iPad, não tinha nada, vai pregar para a gente, depois caminhar na escuridão. E aí, o céu era lindo, sem dúvida nenhuma, o céu era algo assim, fabuloso.
Mas o que me marcou nessa história foram 2 fatos. Foi o fato dessa iluminação paupérrima, e do meu sogro, pastor Abraão, querido pastor Abraão de Almeida, que inclusive hoje estava lá na CPAD, como eu mencionei lá no camp, vai ser lançada a Bíblia Escatológica Abraão de Almeida. E hoje ele passou o dia todo trabalhando na CPAD, só veio para... Um dia já está indo embora amanhã, para trabalhar na Bíblia que vai levar o seu nome. E também e o César, mas vai lançar um livro. Vai, César, eu estou fazendo o prefácio desse livro, você já sabe. Então, vai ser, meu sogro disse que vai ser que nem Cícero, o prefácio vai ser melhor do que o livro. Não tem como, mas ele me conquistou para fazer o prefácio assim. E a segunda coisa foi o meu sogro, o pastor Abraão de Almeida, no riacho, para tomar banho. É muito bom nadar nesse riacho. Aí eu falei, é. Aí eu, tá bom. Comecei a falar, o senhor sabe nadar? Sei. Então, quero perguntar, cadê meu sogro? Gente, mas é sério, ele estava se afogando. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fiz, todo mundo estava na marcha, todo mundo veio. Aí salvamos o meu sogro, porque se não salvássemos, hoje não tinha a Bíblia com o nome dele. Trouxemos para a margem. Aí, meu Deus, por que o senhor fez isso? O senhor não sabe nadar? Ele falou, eu estava nadando, mas o senhor estava se afogando. Não, eu estava brincando de me afogar. Mas são as 2 coisas. Falta de luz. A comida era maravilhosa. Fogão a lenha maravilhosa. Fogão a lenha maravilhoso. Nunca mais, eu já paguei minha cota. Já foi na fazenda, nunca mais eu quero ir, por favor. Nunca mais. Mas imagina aquela época. Aquela casa... com aquele monte de lamparinazinha. Vamos lá, queridos. Você sabe que se você está num ambiente mal iluminado, a tendência é você, dependendo do horário, é ter o quê? Sono. Por isso que a igreja tem que ter muita luz. E assim mesmo, já tem alguns queridos que... com luz ou sem luz... Não vou dizer o nome, não. Nem vou olhar para. Entendeu? Nem vou olhar. E esse era o ambiente. Além do que, não tinha ar-condicionado. Todo mundo queria ouvir Paulo. Paulo está em Troade. A gente tem que aproveitar tudo que esse cara tem para dar para a gente. Tem que dar tudo. E aí, eis um ambiente no mais elevado. Lembre-se a coisa... cheio de gente aquele ambiente, ar quente sobe, então o ambiente devia estar um calor tremendo, devia estar janelas abertas. Quem já esteve em Israel sabe que depende da época do ano, por isso que a gente nunca vai no verão, é quente demais, lotado. Tinha muitas, porque Lucas faz questão disso, Lucas dá detalhes, havia muitas candeias. Ele faz questão de dar detalhes. Ele não é superficial, não. Por isso que quando você lê o Evangelho de Lucas, é diferente, porque ele dá detalhes que amarram a fatos que aconteceram, quase que ele data as coisas, porque ele, como médico, era detalhista. Havia muitas candeias no piso superior. Às vezes, nós pensamos que temos muito. Pensamos já ter o suficiente, mas na verdade... não temos. As candeias eram muitas, mas não iluminavam de forma suficiente. Elas literalmente deixavam um déficit de iluminação. Havia muitas. Nós temos coisas na nossa vida que nós pensamos ter muito, mas na verdade, a despeito de você achar, e eu também, que temos muito, isso não significa que seja o suficiente. O razoável, o muito, na nossa vida espiritual, nunca será suficiente. A Bíblia sempre fala assim, você tem que transbordar. Está até a boca, não é suficiente. Está com água nos seus tornozelos, não é suficiente. Está com água no joelho, não é suficiente. Está com água aqui, não é suficiente. Você tem que mergulhar. Então, tudo que vem de Deus na nossa vida espiritual se relaciona, não adianta nós queremos quantificar, é transbordar, é abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância.
nunca vai ser o comum, nunca vai ser aquilo que você olha e considera, não, já está bom. E muitas coisas que nós pensamos ter o suficiente e às vezes, na verdade, não temos. Amor a Deus. Nós viemos de um camp, nós nos comprometemos, porque nós sentimos o amor de Deus derramado entre nós. Então, mantenha isso, sabe por quê? Daqui a pouquinho vai começar, você ama a Deus, mas você não pode deixar de viver a vida. Você ama a Deus, mas você não pode se tornar um fanático. Você ama a Deus, mas você não pode estar toda hora na igreja. Tem que ter alguma coisa mais equilibrada. E você diz, é verdade, eu tenho muito, muito, muito amor a Deus, e isso vai ser suficiente. Então, eu também tenho que aproveitar a vida. Fé na palavra de Deus. Queridos, nós tínhamos ali cumprimento de promessas de Deus, milagres sobrenaturais. Que vozes eram aquelas que cantaram conosco na noite de terça-feira? Que vozes eram aquelas? Até quem estava fora do salão falou, meu Deus, tem um coral lá dentro. Parecia que tinha o triplo de vozes numa melodia harmoniosa. E eu mesmo assim, gente, onde é que estavam essas vozes nos outros dias? E olha que nós colocamos os pulmões para fora cantando. Anjos que estavam cantando conosco, todos nós sabemos disso. Tem pessoas que sentiram seus pés como dentro de uma piscina. Começaram a sentir seus pés molhados e aquela água foi subindo, subindo, subindo. E não foi só uma pessoa, não. Eu recebi o relato de uma querida, que depois ela vai falar, mas outras pessoas também mandaram o mesmo relato, comentaram com a pastora Elaine, como se estivessem sendo mergulhadas em água. Outras pessoas ali sentiram o toque, antes daquela atividade, sentiram o toque em seu cabelo, nas mãos, antes da atividade própria começar no ombro, sendo tocada por anjos do Senhor. Então nós temos fé porque nós vivemos coisas sobrenaturais, e isso, eu não estou nem dando detalhes de tudo aquilo que aconteceu, estou só falando en passant. Mas essa fé, ela vai precisar ser exercitada, como a Bíblia diz, exercitai a fé, porque nós achamos que não, já estou suficiente, a minha fé está plena, eu creio na palavra de Deus, mas daqui a pouco vai começar. Mas creia no limite do racional, não exagera, afinal de contas, você é uma pessoa preparada, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que tem um nível cultural, você não pode se deixar levar por todas as coisas. Creia, mas creia com moderação. Creia, mas não creia em todas as coisas, porque senão o seu cérebro não vai admitir, a sua mente não vai aceitar. E nisso, por incrível que pareça, as pessoas começam a decair numa sonolência da fé. Capacidade de perdoar. Nós saímos dali ontem. Quem eu encontrasse na frente, meu querido, está perdoado, em nome de Jesus. Perdoei tudo, todos, e a mim mesmo. Mas daqui a pouco, as coisas acontecem, e você vai falar assim, tudo bem, perdoar até perdoa, mas tem coisas assim, e algumas coisas que não dá para perdoar. Tem algumas coisas que, francamente, né? Tem gente que diz assim, nem Deus perdoaria. Deus perdoa sempre, queridos. Deus perdoa tudo e qualquer coisa, desde que nós nos arrependamos. O perdão dele é inegociável. Nós é que somos reticentes em colocarem, porque nós achamos que eu estou cheio do amor de Deus, estou cheio da capacidade de perdoar, até que algo aconteça, você, não, agora passou do limite. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando comigo, a pessoa disse, não, eu perdoo tudo, mas essa situação, pastor, não vou perdoar nunca. Eu falei, perdoa, porque se a pessoa que fez isso, ela se arrepender, ela vai para o céu, e você que está negando o perdão, porque você não merece, você que fica. Então, nós pensamos ter essa capacidade, mas quando ela é colocada, tem muita candeia, está iluminando bem, não está não, está precisando de muito mais, fé, para atravessar situações difíceis, enquanto Deus está fazendo, está maravilha, mas quando parece que Deus estagnou, que a situação parou, aí a gente começa a ter palpitação, a gente começa a ter ansiedade, até o sono noturno começa a ficar perturbado, porque a nossa fé vai bem, enquanto as coisas estão indo muito bem. Conhecimento da palavra de Deus. Quantos de nós, não precisa levantar a mão,
colocamos naqueles peixes, queríamos buscar mais, aprender da palavra de Deus, queríamos, abrindo a Bíblia, os cultos, alguns até o seminário. Aí daqui a pouco começa assim, mas peraí, para quê? Eu não quero ser pregador? Para quê? Eu não vou ser pastor? Para que eu tenho que estudar tanto a Bíblia assim, se eu não tenho nenhuma pretensão teológica? Seminário, essas coisas, isso é para quem quer ser teólogo. Eu não, eu só quero chegar no céu. Ninguém chega no céu sem conhecer a palavra de Deus. E aí a gente acha que já sabe o suficiente a respeito da Bíblia. O que tem de crente, e eu falei isso lá no camp, quanto mais tempo de igreja tem, mais acha que conhece Bíblia, quando na verdade não conhece nada. Ele tem um retrato 3x4 de Deus e acha que conhece Deus por inteiro. É por isso que nós achamos que temos tanto. E crente acha que é assim. Todo crente acha que conhece muito a Bíblia. Todo crente acha que já sabe tudo a respeito de vida espiritual. Que não há mais nada para aprender. Frequência na igreja. Frequência na igreja. Graças a Deus, assim, eu tenho os nossos queridos de quintas-feiras, e sei que não vem, às vezes é porque não pode, não é porque não quis vir. Aí se não quis vir, aí não deixa de ser problema meu, aí é dela com Deus. Mas as pessoas dizem, mas para quê? Tem gente que pensou assim, não vocês, não eu, talvez o mínimo de pessoas. Não, depois de 5 dias de camp eu mereço um descanso. Já basta, Deus sabe, olha só, sábado, domingo, segunda, terça, que é isso? Uma quinta-feira, francamente, Deus não quer esse exagero todo. Deus nos quer próximo a Ele todos os dias, todos os momentos. Já pensou se seu marido ou sua esposa dissesse para você, querido, eu vou estar com você uma vez por semana? Eu te amo muito, mas a gente vai estar uma vez por semana durante 3 horas à noite. Você gostaria desse casamento? Seu filho não é casado. E não tem a necessidade também de morar em outro local. Ele mora na mesma cidade que você. E aí seu filho, imagina seu filho de 12, 13 anos falando assim, mãe, pai, eu vou me mudar, porque eu vou morar na casa do meu amiguinho, você mora na Barra, eu vou morar lá em Copacabana. O Rafael me chamou para dormir lá junto com o Daniel, para ser amiguinho dele. Você ia gostar? E uma vez por semana você ia ver seu filho, é isso. Quem a gente ama, a gente quer ter o quê? Quer ter perto. Eu usufruo de cada momento que a Pâmela está aqui no Brasil, ou quando eu vou lá visitar a Pâmela, o Tiago, a Isabela, eu usufruo de todos os momentos. Se possível, eu quero fazer exatamente, agarrar e não largar. Pai, eu quero ir no banheiro, tá bom, vai lá porque eu estou te esperando aqui fora. Porque é verdade. Deus nos quer próximo a Ele, queridos. E nós precisamos querer estar próximo a Deus. Ele está conosco em todos os momentos? Está sim. Mas na casa dele, a manifestação dele é diferente. Não adianta eu falar que Deus está comigo num shopping e eu vou sentir a presença dele da mesma forma que eu sinto na casa dele. Não tem como. Estou aqui numa churrascaria e vou sentir a mesma presença que nós sentimos, por exemplo, lá no camp. Não tem como, é óbvio que ele está conosco. Mas essa presença sente, nós precisamos querer mais. Por mais que já é muito, não é suficiente na nossa vida espiritual. Eu preciso mais, eu quero mais e mais e mais e mais de Cristo. Eu quero mais e mais dele. Nós precisamos ter essa necessidade. Aí muita gente olha para aquele salão iluminado que eu andei e diz, não, está ótimo, está excelente. Essa pessoa pensava que tinha muito, mas se tivesse, esse acidente provavelmente não teria acontecido. E é claro que nós deixaríamos também de ter um milagre maravilhoso narrado na palavra de Deus. Muito cuidado para não pensar que você já tem o suficiente na vida espiritual. Muito cuidado com a nossa arrogância. Eu digo para vocês que fazem seminário, vocês sabem disso. Eu estudo a Bíblia, estudo muito, hoje vou continuar estudando a Bíblia até morrer. Até morrer. Não vai ser um diploma, 2 ou 3 ou 4, que vão dizer o seguinte, você já sabe o suficiente. Não tem como. Até porque a palavra de Deus, ela é insondável. Quanto mais a gente estuda e conhece, mais a gente precisa. A única coisa que o ser humano vai dizer que nunca tem o suficiente, sabe o que é? Dinheiro. Dinheiro é a única coisa que o ser humano vai dizer, nunca tem o suficiente. Porque quem ganha 10 mil, quer 20 mil, quem ganha 20, quer 40, quem ganha 40, quer 80, quem ganha 80, quer 160, quem quer 160, quer 320, 320, 640, eu sou bom de matemática, vai ser interminável isso tudo aqui. Duvido alguém dizer assim, não,
a gente vai dizer, eu estou satisfeito com o que eu tenho. Mas não significa que você dizer, não, eu não quero mais. Pergunta se o Bill Gates, se o Jeff Bezos, se eles querem mais dinheiro. A Bíblia fala isso no livro de Provérbios, sobre as sanguessugas. Um é dar, a outra é dá. Dinheiro, a gente reconhece, nunca teremos o suficiente, mas as outras coisas, ainda mais na vida espiritual, ainda mais naquilo que se relaciona com Deus, ainda mais naquilo que tem a ver com igreja, nós começamos a julgar que temos o suficiente. A Bíblia diz em Apocalipse 22:1, quem é santo, santifique-se ainda. Sou santo, me santifiquei mais. Sou santo, santifique-se mais. Sou santo, santifique-se mais. Sou santo, santifique. Já me santifiquei mais, então se santifica mais. Sou santo, santifique-se mais. Essa escada não tem fim. Essa escada só vai terminar com o arrebatamento da igreja ou quando nós morrermos na presença do Senhor. Por exemplo, se você está santo, se santifique mais. Já me santifiquei mais, se santifique mais. Não termina nunca, pastor. Não termina nunca. Na nossa caminhada espiritual, nós nunca vamos poder dizer, já tenho o suficiente. Já tenho o suficiente de santificação, já tenho o suficiente de conhecimento da palavra de Deus, já tenho o suficiente de fé, já tenho o suficiente de compreensão da Bíblia, já tenho o suficiente do amor de Deus, já tenho o suficiente do meu amor por Ele. Nunca vai ser suficiente. Quem é santo? Não é para quem não está santo, não, é para quem é santo. Não está falando para pecador, não. Quem é santo? Está falando para os santos, e os santos e separados somos nós. Estamos santos? Vamos nos santificar mais ainda. Mas pastor, depois do camp já não está bom? Não, queridos. Está santo? Vamos nos santificar mais ainda. E é isso que nós precisamos entender. Na medida da vida espiritual, nós nunca vamos poder dizer que nós já temos o suficiente. Já estou pleno do Espírito Santo. Eu quero mais. Havia uma música que falava sobre isso, mas eu pensei, eu acho que tem um cara que canta, por isso que eu pensei em não cantar, mas eu vou cantar e fazer, eu quero mais e mais de Cristo, eu quero mais do seu poder, eu quero mais da sua presença, eu quero mais no meu viver. É isso aí, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu já vi coisas tão maravilhosas, eu quero mais. Mas você já viu, já vi coisas fantásticas, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Você precisa querer mais, não se satisfaça com o que você já tem em termos de vida espiritual. Queira mais intimidade com Deus, mais comunhão com Deus, mais alegria que vem de Deus. Das bênçãos de Deus a gente sempre quer mais. Você quer ser mais abençoado? Eu quero. E aí é necessário que nós possamos colocar isso em prática. Você recebeu muito no camp, agora queira mais. Por isso que a todos que vinham me abraçar, eu dizia o quê? Guarde o que você recebeu neste camp. Guarde com muito zelo o que você recebeu. Aos 26 queridos, guarde com zelo o que você recebeu neste camp. A gente entendeu que esse Eutico, esse cara para mim, pisou na bola, porque para sentar na janela, queridos, chegou atrasado. Chegou atrasadão no culto. Não tem mais lugar. Cheguei atrasado. Não tinha diácono, não vou botar mais uma fileira de cadeira, não tinha. Um lugar para mim, querido, ou você vai embora, aí ele olhou para a janela. Janela, todo mundo sabe, ainda mais se for em andar superior, é bom a gente não brincar com a janela. Uma vez nós estávamos em Portugal, lá, enfim, visitando uma pessoa querida, no oitavo andar, e não tinha proteção de janela, aqui a gente bota rede, brasileiro bota rede em tudo que é lugar para as crianças, lá não tinha isso não. E tinha então um garoto que gostava de brincar com o Tiago, ele tinha uns 5 anos de idade, mas chamado João. E aquele garoto não parava. O garotinho dinâmico. Quando menos se percebeu, o moleque estava
na beirada, já com isso tudo aqui para fora, no 8º andar, que ele estava querendo ver lá embaixo. A perninha dele já estava levantando, a Elaine voou, pum, pum, e puxou o garoto. É óbvio que o garoto começou a chorar. Aí a mãe, o que você vai ter com o meu filho? Estou salvando a vida do seu filho. E não é assim? Você deixa a criança perto de janela? Você deixa a criança? Claro que não, janela a gente nem brinca. Janela existe para fazer o ar circular ou para possibilitar a gente ver a vista. Algumas pessoas usam como decoração. Esse garoto falou assim, ok, só tem esse lugar, vou para a janela. Sentou na janela. Cuidado onde você ou eu estamos na nossa vida espiritual. Pode ser muito perigoso. Na nossa vida espiritual, nós crentes, cuidado aonde nós estamos. Esse cara se acomodou em um lugar impróprio. Janela é para sentar? Se fosse, chamava cadeira, não se chamava janela. E na nossa vida, queridos, a gente diz assim, não tem nada demais eu fazer isso. Não tem nada demais eu sentar aqui. Não tem nada demais eu praticar isso. Que nem o garoto falou. Tem nada demais eu sentar na janela. Qual é o perigo que tem? Qual é o perigo que tem eu andar com os meus amigos e eles vão falar um monte de coisa? Qual é o perigo que tem eu fazer o que eles querem que eu faça? Qual é o perigo que tem eu me misturar? Qual é o perigo que tem eu me afastar da igreja? Qual é o perigo que tem? Qual é o perigo? Nenhum. Sentar no... Era só o 3º andar. Era só o 3º andar. Qual é o perigo que tem? Eu conheço um senhor que se mudou, passou a ser meu vizinho, porque ele disse assim, ele morava no 13º andar. Esse cara tinha fobia. Ele ficava, se pegar fogo? E se pegar fogo? E aí o elevador não vai funcionar. E aí eu vou ter que descer do 13º por escada. E se aí, então... Eu falei, meu Deus, que cara louco. Ele se mudou. Comprou um apartamento no andar mais baixo por causa da possibilidade de um incêndio. Nunca teve, mas a verdade é o seguinte, se tiver a possibilidade dele se salvar, é bem maior do que quem está na confortável cobertura, dependendo também de onde é que vai ser o incêndio. Existem lugares que são inapropriados e a gente sabe disso. Para nós crentes também, para você e para mim. Existem lugares que não são próprios para nós nos posicionarmos. Estamos dentro da igreja. Provavelmente ele não encontrou lugar, chegou atrasado. Não se atrase para as coisas espirituais na sua vida, não. Se chegar atrasado, perde a bênção. Eu não estou falando só de culto, não, queridos. Estou falando da vida espiritual. Tem pessoas que demoram muito a se posicionar. Tem pessoas que demoram muito a se decidir. Tem pessoas que demoram muito a querer verdadeiramente ter uma transformação do Espírito Santo. E elas vão protelando, e elas vão postergando, e elas vão literalmente atrasando aquilo tudo. E aí quando chega, já está atrasado. A bênção, ela tem um momento certo para acontecer. A bênção de... Não pensemos nós que Deus vai ficar assim, ó. O Álvaro ainda não chegou, vou segurar a bênção dele aqui quando ele chegar. O Álvaro ainda não fez o que eu tinha que fazer, vou esperar ele ficar para poder abençoá-lo. Se eu tenho presta atenção, se eu tenho uma bênção que para mim seria aos 25 anos de idade, eu me casei aos 25 anos de idade. E aí eu perdi essa bênção, se eu tivesse perdido a Elaine, dos 20 aos 25 quando eu namorei, que disse, e aí, se ela fosse para os Estados Unidos, ela casasse com outro cara, como ela foi para os Estados Unidos, só não casou com ninguém, graças a Deus, que era minha noiva. E aí, perdi a bênção. Se eu tivesse dito assim, não quero casar não, pode ficar por aí mais uns 2 anos que eu estou aqui, estou jovem, não quero comprometer, aliança no dedo, gente, qual é? E aí os imbecis de plantão dizem assim, vai se enforcar. Enforcado é aquele que não tem com quem compartilhar a vida. Está usufruindo da solidão. Quando nós temos com quem compartilhar a vida, e se eu tivesse perdido? Não, mas agora aos 40 eu estou pronto para casar. Mas peraí, mas Elaine já casou? Agora eu vou ter que casar com outra pessoa, será que eu seria tão feliz e tão abençoado? Existem momentos certos. Está na faculdade? Estude, peça a bênção de Deus. Não. Eu quero botar um sacolão nas costas, viajar, usufruir. Quando eu tiver 50 anos, eu vou fazer a minha faculdade. E quem é que vai te empregar? E quem é que vai abrir a porta de emprego para um cara que acabou de concluir a faculdade, sem experiência de nada, já tem 50 anos de idade? É diferente quando o cara chegou aos 50 e tem um cabedal que ele traz no seu currículo. É totalmente diferente. Existem bênçãos que têm datas marcadas, sim. E a gente não sabe o que está por acontecer.
A gente não sabe o que na nossa vida está por vir. E é por isso que nós precisamos não chegar atrasado. Recebeu a oportunidade hoje, aceita. Sentiu o chamado de Deus na sua vida, aceita. Sentiu a necessidade de se arrepender, não pensa, se arrependa. Sentiu a necessidade de se comprometer mais com Deus, se comprometa. Não, vou deixar para amanhã, vou deixar para depois. Vou protelar, não protele nada na vida espiritual. Você pode protelar tudo se você quiser. Eu também não sugiro na sua vida comum. Mas na vida espiritual não protele. Faça o que tem para fazer, mas faz agora. Por isso, querido, se Deus está sentindo no meu coração, cara, você tem que ser, eu me ajoelho. Você tem que se arrepender, eu me arrependo. Você tem que mudar, eu mudo. Eu obedeço, eu não protelo. Eu não fico, não, Senhor, se eu tenho que levar em consideração isso e aquilo. Eu não quero ficar na janela. A janela é para quem sobrou. A janela é o lugar de que não tinha mais conforto. Eu quero estar assentado na presença de Deus. Eu não quero janelinha que vai sobrar para mim, não. Não queira resquícios de bênçãos. Eu falo, na pregação de segunda-feira eu falei sobre isso. 30, 60 ou 100. Você vai se contentar com 30? Em termos de dinheiro a gente não se contenta. Em termos de vida espiritual, tem pessoas que se contentam. Por quê? Deus fala, eu tenho 100% para você, porque você só quer só 30%. Porque a gente fica protelando aquilo. Não protele seu comprometimento com Deus, seu amadurecimento espiritual. Não protele a oportunidade que você tem de trabalhar na igreja. Queridos, eu trabalho na igreja desde que eu me lembro que eu sou gente. Desde que eu me lembre. Se você, a 20 anos trabalhava, 40 anos atrás trabalhava, 15 anos, trabalhava, e vou trabalhar até morrer. Se Deus me der 100 anos, vocês vão ver com 100 anos, eu trabalho, mas vou. Jesus disse isso. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Porque não existe privilégio maior do que trabalhar na obra do Senhor. Ou então, tinha até lugar. Lucas não fala. Mas ficar ouvindo esse Paulo falar o tempo todo, gente. Eu vou para a janela. Na janela eu dou uma olhadinha lá para fora, dá uma distraída, vejo a paisagem. Quem sabe passa alguém interessante, eu posso ver. Na janela eu posso distrair. E aí, porque sabe, eu vim para cá porque eu tive que vir. De repente na janela, a Bíblia não diz qual foi o motivo que ele foi parar na janela. Diz que ele chegou e foi para a janela. E se ele escolheu a janela para se distrair um pouquinho? Se ele foi para o culto lá da casa do Paulo por curiosidade ou por obrigação? E aí ele escolheu janela. Estava conversando com uma querida, eu me lembro, congressos de jovens que nós éramos os coordenadores e tudo mais, com milhares de jovens. Duvido que alguém ficasse, eu ia catando, entra ou vai para casa, do lado de fora, batendo papo na janela, não vai ficar. Quando no Sheraton, assim que nós começamos a igreja, algumas pessoas novas que chegaram lá, primeira vez, e alguns que estão aqui lembram disso, começaram a quiser batendo papo lá onde era o coffee break durante o culto. Eu saí do púlpito e fui lá, ou entra ou vai para casa. Igreja não é local para você ficar fora do culto. Escolha. É isso mesmo, a gente não vem para a igreja para se distrair, queridos. A distração vem depois. Você teve momentos de lazer no camp? Claro que teve. Mas os momentos de aprendizado e comunhão com Deus foram intensamente maiores. A gente vai ter momentos de bater papo lá em cima no café? Vai. Mas ninguém vai ficar fora ali da igreja para bater papo, para namorar. Eu não sei qual foi o motivo desse garoto. O fato é que se você se distrair na sua vida espiritual, se você se desligar na sua vida espiritual, se você está procurando distração na sua vida espiritual, o alerta vermelho está pá. Eu vim aqui para ver alguma coisa. Vim aqui para ver, sei lá, qual é o tema que a pastora vão falar hoje? Vim aqui para ver qual é a comida do Café Fronteira. Aí fulano está cozinhando, opa, eu subo. Não é fulano que está cozinhando, não subo não, vou embora. Não gostei, pensei que era equipe fulana.
Hoje é a equipe dos valentes, não é? Hoje é a costela do Vieira, do rei da costela. Ah, quando é costela eu gosto. Querido, o café não foi feito para você comer, por misericórdia. Ou por misericórdia, não tem jeito, não, outra palavra, me dá outra. Fica todo mundo esperando para ver quantas vezes eu vou falar por misericórdia no culto. Tem bolão. A gente tem o café para a gente ter comunhão. Tem gente, estou de dieta, a pessoa não sobe mais. Que loucura é essa? O café não foi feito para te engordar não, meu filho. O café foi feito para você ter comunhão. A comunhão nos alicerça na igreja. Quanto mais prazer eu tenho em estar junto com você, mais prazer eu vou ter que estar junto e marchar para o céu com você também. Quando a pessoa diz isso para mim, eu falo, a pessoa não entendeu nada do que é o Café Fronteira. Não é vender comida barata não, queridos, comida boa, barata. Se fosse para isso, a igreja ia cobrar preços que justificassem os pratos que são preparados. Eu não vou subir não, pastor, porque eu estou de dieta. E o que isso tem a ver com Café Fronteira? O quê? Não quer, não come, mas sobe, abraça, bate papo, conversa, alicerça com teu irmão, ajuda o teu irmão, deixa o teu irmão te ajudar, vamos ser família. Mãe, não vou almoçar domingo na sua casa não, que eu estou de dieta. É sério? Aí a sua mãe fala assim, você vem para cá por causa da comida? Pensei que você viesse para me abraçar, a comida era só um agrado. É exatamente isso, queridos. Tem momentos para tudo na igreja, mas não se distraia. Porque daqui a pouco é assim, eu conheço gente que se afastou da igreja, sabe por quê? Daqui mesmo. Neném nasceu. Graças a Deus não é o caso do Daniel e dessas crianças maravilhosas que já foram geradas aqui na igreja. O pediatra falou que eu não posso levar para a multidão. Na igreja tem 100 e poucas pessoas, não posso. Aí eu encontrava com a mesma pessoa no shopping, passeando com um carrinho de neném. Ai, pastor, é que aqui é assim, aqui é assim. Não sabia nem explicar. Ah, não posso ir na igreja porque não, o som é muito alto, o som é muito alto. 3 meses, 4 meses, 6 meses. Eu falo, gente, Deus abençoa com a criança e a pessoa se afasta. Ela usa a bênção como motivo de se afastar de Deus. Olha que loucura! E eu tive 2 casais que foram assim mesmo, aí foram enfraquecendo, e eu não sei como é que eles estão na vida espiritual hoje, não. Não é questão na vida espiritual, não. Mas o pretexto era a bênção da criança. Uma dessas pessoas nem podia gerar filhos. E aí Deus abençoou, aqui na igreja. Um milagre, ela gestou uma criança, e a criança foi o motivo, a bênção de Deus, de se afastar. Ai não, meu marido diz que não gosta porque é muito alto. Ai não, porque fulana vai querer pegar. Ai porque Beltrano não sei do que. Ai não, porque tem criança lá e de repente vai querer puxar o cabelo dela. Mil desculpas. Eu que também te amo para a janela, porque esse Paulo fala demais. E Paulo era duro, queridos. Paulo era duro. Se as pessoas acham que às vezes eu sou, sei que vocês não ouviram Paulo pregar. Paulo não estava nem aí. Eu preciso de administração. Eu preciso de administração. Eu amo. Eu olho aqui para os jovens. É fantástico. Gente, eles estão ali o tempo inteiro. Como estavam no camp. Esses rapazes e moças, quando eles forem pastores, já tem milhões de pregações prontas. Você vai pegar assim, então, pregação do camp. Está aqui, ó. Não vai ter nem o trabalho de preparar. São sábios. Eu fiz isso a minha vida toda e continuo fazendo. O pastor Elaine está pregando e olha que ela me manda a pregação dela. E eu estou botando observação. E isso, e aquilo, uau. Porque eu não vim para cá para me distrair. Eu vim para cá para crescer em Deus, para aprender de Deus. Eu não quero ficar na janela, não queira janela, não aceite janela. Não aceite pouca coisa. Na casa de Deus você merece mais do que uma janela. Você merece um lugar adorável, confortável, para você encher a sua alma da presença de Deus. Você merece o gosto do Espírito Santo, a alegria que Ele tem para você. Não aceite janela. Eu não gosto de janela nem em avião. Ficar preso ali naquela janela, para se vai para o banheiro, dá licença. Aí eu já pego, corredor. Aí eu boto o pé na frente assim, quem quiser pula. Aí nessas horas eu faço exatamente assim.
Que aí ninguém incomoda, né? Tem coisa mais chata, você tá no avião dormindo. Dá licença que eu quero ir no banheiro. Tem coisa mais incômoda, janela. Cuidado, queridos, não se acomode em uma posição de perigo. Não faça isso, janela pode parecer até que é confortável. Pode parecer até que é bom, não vai bater um arzinho aqui nesse Israel tão quente. Não se preocupe com o conforto físico. Graças a Deus aqui na igreja a gente tem. E às vezes a pessoa até reclama, está gelado demais, está não sei do que. Aí fora, as pessoas ficam, está quente demais, quem me dera, A gente viu isso no camp. No dia de, pastor, está frio demais. Aí abriu um solzão, pá, no dia seguinte, pastor, está quente demais, meu filho, decide. Qual é o controle que você quer que eu use, qual é a temperatura que você quer. Talvez ele tivesse visto só vantagem na janela, não é? Confortável, assim, em termos de vista, batia um arzinho, ai que delícia. Só vantagem. Cuidado com aquilo que para você é só vantagem. Cuidado com a lei do Gerson. O brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Lembra daquele jogador vocês não lembram, claro que não, da seleção da década de 70, vocês não vão lembrar. E aí ele fez uma propaganda para um comercial para uma marca de cigarro. Aí ele aparecia fumando, infeliz, atleta fumando. E eu gosto de levar vantagem, brasileiro gosta de levar vantagem. A partir dali, a lei de Gerson já imperava. Aí, é bom, tem que levar vantagem em tudo. Cuidado com negócios que apresentam vantagens demais. Cuidado. Até a sabedoria popular diz assim, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Crente vai que nem ovelha. Cuida, só tem vantagem, abre o olho. Abre o olho, abre o olho. Está confortável, está fresco, mas pode ser uma posição de perigo. Amizade, meu amigão do peito, que vive chamando você lá para fora e que nunca atende seu convite aqui para dentro. Está confortável, mas pode ser um perigo. Distanciamento da igreja. A navegação indiscriminada na internet. Estou me atualizando, estou up to date. Cuidado com aquilo que aparece confortável. Ali era um bom lugar para ele, só que ele não sabia, nem imaginava que ia derrubar ele. Como pode me derrubar? Queridos, eu não sou inderrubável não, eu só sou inderrubável quando eu estou em Cristo. Não interessa quantos anos eu tenho de pastor, não interessa quantos mestrados eu tenho em teologia ou não tenha, não interessa quantos livros eu li, não interessa quantas horas eu já orei, ou quantos dons do Espírito Santo eu tenha, ou você, nenhum de nós é inderrubável, nenhum de nós. E às vezes nós estamos nos colocando em local de perigo, basta Satanás fazer assim, tuc, acabou. Literalmente, cuidado. Não deixe que a sua alma tenha uma janela aberta para o mundo. Não faça isso. Não faça. Eu acho até que algum diácono bondoso, chegou para ele e falou assim, meu filho, não senta na janela não. Que nem tem diácono que fala assim, por favor, não senta aqui. Eu quero sentar aqui. Não é? Tinha uma pessoa que vinha na igreja, só vou falar porque ela não está aqui mais. Ela mudou para outra cidade. E aí ele botava os easy lines, tudo. Ela chegava lá atrás, o último lugar. Aí você pode chegar um pouquinho mais frente. É aqui que eu quero sentar. E sentava. Ficava o easy line e a pessoa sentada lá. Todo dia. Aí uma vez falou comigo, eu falei, deixa, né? Deixa. Sentava tão longe, eu acho que ouviu pouco a palavra de Deus, se mudou para um outro lugar. Né? Mas algum diácono bondoso chegou, senta na janela não, sai lá, sabe? Ou então, está impedindo a ventilação, você pode dormir, etc. Pô, nem aí para o perigo, as pessoas não acreditam no perigo. O fato é que as pessoas não acreditam no perigo. Gente, todo mundo fala assim, não beba e dirija, se for dirigir, se bem que na propaganda você vê sempre assim, o que é isso? Se for dirigir, não beba. Já reparou? Faz aquela posição, se for dirigir, não. Ou então, antigamente quando tinha propaganda de cigarro, graças a Deus não tem mais, era assim, cigarro, o que é isso? Cigarro pode matar. Falava de um monte de coisa, tinha que botar uma tradução embaixo, mas é assim. As pessoas não acreditam no perigo. Vejam bem, quantas pessoas morrem porque bebem e dirigem?
Ah, mas comigo não vai acontecer. Use filtro solar se você for na praia, para você não ficar com a pele queimada. A minha pele não precisa, dos outros precisa. Tudo é assim, dos outros. A gente nunca bate com carro, a gente nunca é parado em blitz, a gente nunca é parado em lei seca. E, graças a Deus você pode ser parado, você não bebe. As pessoas não acreditam no perigo. Sua fé pode morrer, a minha pode morrer. Eu acredito no perigo. Eu acredito. A minha pode morrer, eu sei disso. Eu estou consciente. Eu não me considero um super crente. Eu me alimento da minha mensagem da mesma forma que eu quero que você se alimente. Eu alimento vocês e eu como também. Porque eu falo assim, eu não quero sentar na janela, eu não quero viver em perigo. Eu não preciso viver em perigo. Mas tem pessoas que às vezes vêm para o culto, que nem o Eutico, e elas gostam de ficar sentadas na janela. Então, longe, totalmente longe. Eutico, ele adormeceu profundamente. Dormiu durante o culto. Se ele não tivesse ido para a igreja, ele não tinha morrido. Eu avisei que não precisava ser exagero de igreja. Falei que não precisava toda hora, só porque o tal do Paulo está lá. Sério. Tá vendo? Os amiguinhos falaram logo isso. Te avisei, cara. Essa história de igreja aí, ó, foi para a igreja. Se tivesse ido para o camarote lá, o número 1, não tinha caído não, mas foi para a igreja, caiu. Foi para a igreja, perdeu o dinheiro. Se tivesse fazendo, negócio com todo mundo, se estivesse jogando nas regras do mercado, corrompe aqui, corrompe lá, estava cheio de dinheiro. Mas foi para a igreja, o tal do pastor fala, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo. Estava num culto, cara. Contei para vocês, meu carro foi roubado num culto. Estava pregando, que nem estou aqui agora. Estava pregando aqui e o ladrão estava pegando meu carro. Se não estivesse pregando, se não tivesse ido para a igreja, o carro estivesse na garagem. Você sabia que tem gente que não tira o carro da garagem por medo de bater? Sério? Sério? Isso não é mentira, não. Eu tive que orar para uma pessoa assim, eu e Elaine. Tinha um carro novo na garagem. Por que você não sai com seu carro? Porque eu posso bater. Lavava o carro, encerava, e o carro estava lá. Para que você quer carro? Vai de Uber, meu filho. Vai de táxi, como a Angélica falava. Né? Vou de táxi. Os mais jovens não conseguem entender as referências que eu falo. Não entenderam nada, né? Ela fazia programa quando vocês eram nenéns. Vocês eram neném. Aí ela ficava cantando assim, vou de táxi, você sabe. É isso aí. A música está desatualizada. Hoje tem que ser, vou de Uber, você sabe. Aí eu fico pensando, as pessoas dizem isso. O problema também é que essa pessoa tirou o carro da garagem e ela bateu mesmo com o carro. Hã? Tinha 2 anos que ela não tinha que ter mandado para outra escola. Mas hoje ela está dirigindo por aí, maravilhosamente, dando carona para um monte de gente. Ele estava na igreja. Ele era crente que nem eu e você. Eu acho que eu era crente. Ele estava na igreja, que nem eu e você estamos. Ele estava no culto, independente se era por curiosidade ou por... O problema é que ele dormiu. O grande problema é que ele dormiu. O problema não estava nem tanto na janela. O problema não é que Paulo ia falar demais. O problema não é porque estava no horário avançado ou porque não tinha candeeiro suficiente. O problema é que o cara dormiu. O problema é a nossa sonolência espiritual. O problema é que nós adormecemos sem perceber. Você sabe disso. Não é que quem está no culto está pretendendo, não vou fazer essa maldade não, está pretendendo dormir. A pessoa fica assim, está resistindo. Eu vejo aqui de cima, eu vejo. Troca o olho. Ela leva um susto. Por isso tem aquela musiquinha, gente, irmão, acorda, acorda, irmão, senão a Bíblia vai cair da tua mão. Irmão, acorda. Gente, isso aí era música. Irmão, acorda, acorda, irmão. Jesus vem buscar a igreja e você não sobe, não.
A pessoa não percebe que está dormindo. Não percebe. Aí coloca no... Aí a pessoa vai dizer assim... Brincadeiras à parte, na nossa vida espiritual, a gente também não percebe que está dormindo. As pessoas se afastam da igreja sem perceber que estão se afastando. Tem sempre uma justificativa. Aí assim, eu não vim, não vim nesse domingo. Aí no outro domingo surge uma outra coisa, bom. Aí sabe, hoje eu estou um pouco cansado. Aí daqui a pouco ela nem lembra mais que tinha que ir para o domingo. É assim. Ela vai se afastando sem se perceber. O sono que Satanás quer que nós durmamos é essa sonolência sem que nós percebamos. Ninguém, querido, vai para a janela e fala assim: vou dormir que eu quero cair, bater com a cabeça e morrer. Ninguém faz isso. Ninguém fala assim: vou me afastar da igreja porque eu quero me desviar. Pode perguntar a qualquer pessoa que se desviou: o que aconteceu? Ela vai dizer assim: de repente uma pessoa me magoou, eu deixei de ir para a igreja, quando eu percebi. E não é assim, a gente dorme, meu Deus, aí a gente percebe, eu estava dormindo. E no volante? Fui padrinho de casamento com a Elaine, tínhamos 1 ano de casado, lá em São Paulo. Aí resolvemos ir de carro. Aí fomos no meu poderoso Chevette, na Dutra, e aí fomos padrinhos lá dos primos dela, casaram, festa, e saímos cedinho porque eu tinha que estar na igreja. Morrendo de sono. Mas como todo motorista, né? Não vou dormir no volante. Não, claro que eu não vou. Café, não sei mais o que. Café com Coca-Cola, porque naquela época você acreditava que café com Coca-Cola mata, tirar o sono, eu não sei se dá. Mas tomei. E eu me lembro exatamente disso. Estava dirigindo, não sei o que, ouvindo música. Jesus em breve do céu virá. Queridos, do nada eu acordei. Quando eu acordei, tinha um caminhão imenso na minha frente. Eu ia entrar embaixo daquele caminhão por tudo. Vocês só iam me conhecer no céu. Vocês não iam me conhecer como pastor, não. Vocês iam me conhecer no céu. Eu freiei, eu falei: Jesus, freiei. Meu coração na boca, literalmente na boca. Parei no posto, falei: eu vou dormir. Nunca mais eu dirijo com sono, mas nunca mais dirigi mesmo, não. Não percebi. As pessoas não. Nós na vida espiritual também não percebemos. A gente vai se entristecendo com besteirinha, a gente vai ficando magoadinho. Nós todos somos muito sensíveis, eu também sou. Todos nós somos muito sensíveis. E a gente começa a dormir sem perceber. Dentro da igreja, vivendo no âmbito da bênção de Deus, tendo os planos de Deus para serem desdobrados na nossa vida, e a gente se afasta. Eu vi uma pessoa, eu e Elaine, meu Deus do céu, algumas semanas passadas, os meus diáconos conhecem, eu nem mencionei com vocês, uma pessoa que é toda rigorosa, toda não sei o que da igreja, que não sei o que tem que ser assim, tem que ser assado, e aí, eu vou sair dessa igreja, porque não sei o que, e foi. Aí eu estou lá, no Via Parque, no dia que eu fui conversar com o Vitor e com a Ana sobre o GT de evangelismo, aí eu me deparo com aquela pessoa, estava tendo carnaval dentro do shopping, aquela pessoa com peruca de carnaval, uma peruca de cabelo branco toda não sei do que, com uma mini blusa. Quando aquela pessoa me viu, ela ficou branca, olhou para mim, para a pastora Elaine, ela ficou branca. Eu falei: Elaine, aí ela se desviou de mim, porque desviada essa pessoa já estava. Eu falei: como é que uma pessoa pode decair tanto? Como é que uma pessoa pode ir tão certinha na igreja, tão rigorosa? Fulano está atrasado, fulano não veio, não pode isso, não pode aquilo, que não sei do que não sei o que, fulano vai pregar, não. E agora, estava num baile de carnaval de shopping, de Via Parque, com peruca branca de carnaval, mini blusa. Vocês acham que é isso que Deus queria para ela? Ela dormiu, queridos, caiu da janela, morreu na sua fé. Ou então está achando que está se distraindo, que não tem nada demais. Usufruir um pouquinho de diversão, um lazer com os ímpios. Tem gente que pensa assim: qual é o problema? Qual é o problema?
ela adormeceu sem perceber. A vida vai nos tentar adormecer. Seu ânimo adormece. Tinha tanto entusiasmo com a obra de Deus, mas o casamento esfriou. Ai, eu gostaria até de conversar, ir ao cinema, mas minha mulher, sabe assim, ela não está mais atraente para mim. Aí depois de tantos anos, a vontade de ir para a igreja vai diminuir se você deixar. Aí eu não vou, porque, sabe, eu não gosto do Patrick na bateria. Tá que nem a Laurinha, gente. Eu tenho que contar isso. Todo mundo sabe que a Laurinha tem medo do Wesley, a filha da Marcela e do João. Porque ele se fantasiou de Baby Shark no aniversário da Helena. Aquela fantasia dela conveniente. Estava assustadora, a verdade, até eu fiquei com medo. Ele vindo assim de Baby Shark. Aí, você pergunta para ela, Laurinha, de quem é esse pé? O pai dela pergunta assim, de quem é o pé? Pensando assim, do papai. De quem é esse pezinho? É do Wesley. E esse aqui é do Wesley. Aí você chama o Wesley, vem cá Wesley. Não. O pé é do Wesley, mas ela tem pavor do Wesley. Mas ela fala com alegria que o pé é do Wesley. Gente, eu passei o tempo inteiro, eu falei, não, eu vou converter essa menina, o pé vai passar a ser do pai. Ela vinha, patô. Ela fala assim, de quem é esse pezinho? Do Wesley. Na vida é assim. De quem você é? Eu sou de Cristo. De quem é o seu pezinho? De Jesus. Seu coração? De Jesus. Somente de Jesus. Eu pertenço a Jesus. Quando Jesus aparece, não! Que nem a Laurinha. É isso mesmo, queridos. Aí a gente começa, não vai para a igreja porque não gosta de fulano. Porque, sabe, eu não aguento mais, sabe. Aí é isso e aquilo, tem que obedecer a palavra de Deus, tem que ler Bíblia, só fala de Bíblia. Já falei de tanta coisa hoje aqui. Um pequeno cortezinho no dedo, tchim, é suficiente para amputar o braço. Mas é isso aí, querido, band-aid resolve. Aliás, nem band-aid, na minha época vai ser assim, ó. E não é? A gente era chupador de sangue, começava a sangue. Até parar de sangrar. Ai meu Deus, o indivíduo fica no desespero. A alegria acaba. Tem gente que quando esse cortezinho vai parar na UTI espiritual. Ai, cortaram um pedacinho do meu coração. Vai parar na UTI. Está em coma espiritual. Se você permitir, queridos, a vida vai fazer você sonolento. Se você deixar, às vezes você vai até lutar um pouco contra o sono. Vai. Eu fico imaginando aqui, gente, quando eu fico pensando nesse outro caindo, eu começo a rir. Porque eu fico imaginando que ele acordou no meio do caminho, né? Claro que ele acordou no meio do caminho. É que nem o suicida que pula da ponte de Niterói. Na metade eu estou arrependido. E é o que acontece. Quem sobrevive diz isso. Que se arrependeu no meio do caminho. Você pode até lutar um pouco, mas se você não for forte o suficiente, você vai dormir. Não basta você dizer que nem eu disse no volante. Não vou dormir. Eu sou Álvaro. Eu sou um capitão da marinha, faca no dente. Sou quase um comando que nem o Stefano. Não durmo, sou vigilante, eu não durmo no navio. Por que eu vou dormir no volante? Dormi. E só não morri porque Deus teve misericórdia. Quantas vezes na minha vida espiritual também eu posso ter dito e disse, não vou dormir, que eu já estava quase dormindo. Aí o anjo veio e pá! Entendeu? Aquele vuvuzela. Acorda, cara, meu Deus. Porque se eu tivesse morrido, se eu tivesse dormido, eu tinha morrido. E se eu dormir sonolento, sono profundo, resultado voando pela janela. Dormir espiritualmente significa morrer. Dormir fisicamente faz um bem maravilhoso. Não é muito bom que você vai para casa, pensa assim, e dorme aquela noite de paz, você acorda no dia seguinte revigorado,
Ou então quem não dorme direito, acorda no dia seguinte, é irritadíssimo, estressado, é normal. Mas dormir espiritualmente nessa terra é morte. Romanos 13:1. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Chegou a hora de despertarmos do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Sabe por quê? Desperta do sono, porque Jesus está voltando. Desperta do sono, acorda, a nossa salvação está muito próxima. Mas tem crente dormindo até no arrebatamento. Eu não acredito no arrebatamento. Não, o arrebatamento é daqui para 100 anos, não é para mim não, vai ser para os meus bisnetos. O dia e a hora, a Bíblia diz que só o Pai sabe. Agora começaram a pintar aí pela cidade. Jesus volta em 2070, não é isso? Na Barra está cheio disso. Jesus volta em 2070, Jesus volta em 2070. Já dormiu, meu filho? Já está dormindo na ignorância. Pequenas quedas podem matar, pequenas quedas. Vocês sabem do número de pessoas que morrem por queda da própria altura? O que é queda da própria altura? Eu tomo eu mesmo. Estou andando em casa, aí tropeço e caio, ou seja, da minha própria altura. É a segunda causa de morte com pessoas de mais de 60 anos. É a estatística da Organização Mundial de Saúde. A pessoa tropeça, cai na banheira, aí vai ter que, aí faz um troço no fêmur, aí bota um parafuso aqui, um parafuso ali, aí começa a dar problemas. Um evangelista famoso, aquele missionário alemão, morreu assim. Você pregava em tudo que é lugar, um dia caiu em casa, começou a operação em quadril, começou a dar problemas de infecção, morreu com 70 e poucos anos. De quê? De acidente? Não, porque caiu em casa. Porque caiu em casa. Uma pequena queda mata. 1 Coríntios 10:12. Assim aquele que julga está firme, cuide-se para que não... Estou seguro na janela. Cuidado para você não cair. Se você cair na fé, você vai morrer. Eu vou resumir aqui. Estava morto, caiu, morreu, voou para a morte. Não restava fazer por ele mais nada. Imagina o desespero. Imagina, está todo mundo olhando para Paulo, daqui a pouco Paulo falando assim, está todo mundo olhando para a janela. Que foi? Aí Paulo falou, cadê aquele cara? Aí todo mundo tentando, quase que cai mais gente da janela, né? Todo mundo para uma janelinha só tentando olhar lá para baixo. Quando a pessoa cai, você acha que ele estava sem sangue? Você acha que a cabeça dele estava inteirinha, sem fratura? Ou o braço? Já viu alguém, não queira, quando essa pessoa se suicida, se jogando de andares? Não é que nem filme não, que é de borracha, fica quicando. Se arrebentou todo. Morreu. Aí, acabou o culto. Não teve nem bênção apostólica. Todo mundo lá para baixo. Paulo podia ter falado assim. E eu, sinceramente, pensei, o que eu faria? Até aquela história, que nem pastora. 1 para menos, 2 para mais ou menos, 3 para muito, né? Eu pensei assim para mim, você ia falar o seguinte, morreu porque estava na janela, vamos enterrar. 1, talvez eu falasse isso, não sei, fiquei pensando. 2, bem feito. Estava onde eu não devia estar? Não, isso aí eu também não falaria. -2, pastora, -2. Mas, será que eu abraçaria que nem Paulo abraçou? Era um defunto arrebentado. Um cara que teve um infarto, e está inteirinho. Bota a mão no coração, ressuscita em nome de Jesus. É um cara que estava todo quebrado. Você está entendendo isso? Sangue, ossos quebrados, estava que nem filme, a perna vem parar na cabeça. E Paulo, meu Deus, como esse homem era cheio do poder de Deus. Ele simplesmente vai. Lucas, que era o médico, já tinha examinado. Lucas declara, estava morto, atestado de óbito assinado pelo doutor Lucas. Paulo vai, abraça aquele homem. Um abraço num ser que estava totalmente arrebentado. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz, o abraçou dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Não diz que ele orou,
tão somente que ele abraçou. Será que você entende que o seu abraço transmite vida? Será que você entende o que acontece no momento do abraço? Não é só, queridos, uma confraternização social, não. Tem tanta coisa que se fala do abraço. O abraço, ele é dado por uma alma que envolve. Você não sabe o que acontece quando você recebe um abraço de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Nesse pós-camp de hoje, nesses abraços que foram dados essa noite, milagres aconteceram, acreditem. O abraço não é uma forma de quebrar gelo, não, queridos. Ele abraçou, ele podia ter chegado e ter colocado as suas mãos, mas ele pegou aquele, e deve ter ficado todo sujo também. Pegou aquele cara, e eu imagino que durante o abraço dele, aqueles ossos começaram a ser reconstituídos. O que estava fora do lugar, os órgãos internos que tinham se arrebentado, começaram a ser reconstruídos por ação divina do Senhor, aquele abraço. Ele não fez uma oração, ele não fez uma campanha de jejum, ele deu um abraço. Um abraço de um homem cheio do Espírito Santo. E quando ele estava abraçado, e a Bíblia diz isso, não fiquem alarmados. Ele está vivo. E aí muitas pessoas podem dizer, esse cara é maluco. Esse Paulo está doido, eu sabia que eu não devia ter vindo ouvi-lo. Sabia que eu não devia ter vindo para esse campo. Olha que loucura essa noite de segunda-feira, que é isso? Eu sabia que eu não devia ter vindo, hein? Que é uma noite mais cheia da presença do Espírito Santo de Deus do que aquela. Onde 26 pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo. Para muita gente é loucura. Para muita gente o abraço de Paulo era uma loucura, enterra. Está fazendo os parentes sofrerem, para com isso. Está dizendo que está vivo, Ele morreu. Mas naquela noite houve o quê? Uma ressurreição. Quando você me abraça, talvez eu não saiba, você também não, mas algo dentro de mim é ressuscitado. É uma alegria, é uma paz, é um sonho, é um amor. Você não sabe. Abraço dos santos, nós somos santos. Paulo era um homem diferenciado porque ele era santo, da mesma forma que você é. Abrace, tenha tolerância, tenha compaixão, compreensão, tenha paciência, tenha amor. Abraça seu filho, abraça sua mulher, abraça seu irmão. É aquele irmão com que você acha que tem mais diferença com você, vai atrás dele e abraça, porque no abraço, o que estava morto, pode ressurgir, pode ressuscitar. Paulo abraçou, não fez nenhuma oração, o abraço cheio de amor. O maior de todas as coisas é o fé, esperança ou amor? É o amor. O amor genuíno não é um amor romântico. É um amor que vem de Deus. É um amor que nutre de Deus para dentro de nós. Não é o amor que faz com que seu coração descompasse quando você olha para a menina ou para o rapaz que você ama. Mas é o amor que traduz em nossas vidas a verdadeira presença de Deus. É aquele abraço de compaixão, de amor intenso. E é isso que nós precisamos ter, para que Deus traga de volta à vida aquilo que já morreu, aquilo que despencou da janela. Quantas pessoas estão aqui nesta noite com coisas que já morreram, com coisas que foram pequenas quedas, mas que mataram sonhos, mataram alegria, esperança, mataram família, mataram recursos financeiros. Não foram grandes quedas, não caiu lá do Empire State, não, caiu do terceiro andar do segundo. E aí, queridos, nessa noite, eu acredito que da mesma forma que aconteceu ali em Troade, Deus pode ressuscitar aquilo que já dormiu. Efésios 5,14, eu já estou terminando. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, desperta, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Que Deus possa trazer hoje de volta à vida aquilo que o homem colocou para dormir.
Que Deus possa trazer hoje de volta à vida aquilo que às vezes atitudes de outros fizeram morrer em você, em mim. Já mataram muita coisa em mim, mas muita coisa já mataram em mim. Mas o meu Deus, Ele faz ressurreição, e Ele ressuscitou em mim amor, alegria, paz, fé, disposição, ânimo. E a mesma coisa Ele tem feito por cada um de nós aqui. Não durma. Quando chegar em casa, você pode dormir, mas na vida espiritual, não durma. 1 Tessalonicenses 5,6. Portanto, não durmamos como os demais. Não durma como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Precisamos despertar. Romanos 13,11, chegou a hora de vocês despertarem do sono. A Bíblia diz, Paulo abraçou, está vivo, subiu novamente, partiu o pão, comeu, e falou até o amanhecer. Se eu estivesse pregando, eu ia perder a concentração, caiu um cara, morreu, subiu e pregou até o amanhecer. E eu garanto a você, ninguém dessa vez perdeu o sono. Ninguém dormiu, ninguém. Um cara ressuscitado estava lá no meio deles. Meu Deus, esse cara está vivo. Eu acredito que durante muitas noites, sim, aquelas pessoas ficaram que nem nós vamos ficar do camp. Eu sonhei com o camp a noite inteira. Ai, o camp, ai, que coisa maravilhosa. Ressuscitou. Esse Deus é vivo, esse Deus é poderoso. Olha o que Deus fez por esse Eutico. Esse cara está arrebentado, esse cara está vivo. Ele dormiu, caiu, e Deus ressuscitou. Não importa se você dormiu, se você já caiu, Deus ressuscitou você. Você é troféu vivo da graça de Deus. Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes. Eutico teve a segunda chance, não teve? Garanto a você que ele passou a ter janelafobia. Isso é, medo de janela. Quando ele viu uma janela, ele, opa, aqui não, aqui. Qualquer outro lugar servia para ele, menos janela. Nessa noite, coloque de volta à vida aquilo que caiu, se arrebentou, morreu. Porque o nosso Deus, tal qual Paulo abraçou Eutico, nessa noite, todos nós somos um pouco eúticos. Cada um de nós somos um pouco eútico. Mas o abraço poderoso de Deus na nossa vida vai trazer de volta tudo aquilo que havia morrido. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.